Que o time Urameshi foi campeão no Torneio das Trevas, acho que todos nós lembramos disso muito bem. Só que vocês se recordam qual foi a trajetória até eles serem campeões? Se você não se recorda, esse vídeo aqui é pra você. Então fica na sequência que eu já vou dizer contra cada time eles lutaram até se consagrarem campeões. Roda a vinheta, diretor. Fala galera, beleza? Diego Aires aqui novamente e esse é o Nerdzod. No vídeo de hoje a gente vai falar a respeito da trajetória do time Urameshi teve no Torneio das Trevas até se consagrar campeão. Então ao todo eles enfrentaram 5 equipes e nesse vídeo eu vou falar a respeito dessas equipes e os membros que compunham esses times. Então pra gente já começar esse vídeo com o pé direito, já deixa aqui seu like, já deixa aqui sua inscrição. Graças a vocês, nós conseguimos chegar à meta dos 500 inscritos e agora a meta proposta são 600. Então espero contar com vocês pra me ajudar nessa meta, hein galera? Vamos lá agora pro vídeo. Então antes da gente começar aqui a explicação dos times, eu vou fazer só uma pequena observação que é a respeito de alguns nomes, de algumas pronúncias. Então há algumas diferenças em relação à pronúncia original, tá, dos times ou de alguns membros, comparado ao que foi feito na dublagem brasileira. Então os nomes, e tanto dos times quanto dos membros, eu falarei aqui para vocês de acordo com a dublagem brasileira. E começando a relação das equipes, não poderia ser diferente, eu vou falar aqui para vocês a primeira equipe que o time Urameshi enfrentou, que foi justamente o time Lokyokai. Essa equipe ela era composta pelo Zeru, pelo Loto, pelo Linko e pelo Tio. Há uma observação, porque na verdade o Tio ele era o 6º membro, ele era o reserva dessa equipe. No momento que o Zeru perdeu a batalha dele pro Riei, os dois outros membros que compunham essa equipe ficaram com medo e fugiram. E a partir desse momento o Tio assumiu a luta, inclusive lutou contra o Yusuke. E o embate entre essas equipes terminou ali com um placar final de 3-1, sendo a única vitória do time Lokyokai feita pelo Linko, então em cima do Kuwabara. A luta entre o Zeru e o Riei terminou com a vitória do Riei, a de Loto e Kurama ganhou, e a do Tio e o Yusuke também se consagrou vencedor. E o segundo time que a equipe Urameshi enfrentou foi o time do Dr. Ichigaki. Então todos nós sabemos a história por trás desse time do Dr. Ichigaki, realmente que ele manipulou 3 lutadores lá com o pretexto de ajudar o mestre desses lutadores. Esses 3 lutadores acabaram se tornando cobaias. Então os 3 lutadores eram o En, o Ryo e o Kai, mais conhecido ali no torneio como M1, M2 e M3. E uma observação muito importante em relação a essa luta das equipes é que o Dr. Ichigaki ele arquitetou todo um plano para que o Kurama e o Riei não participassem dessa luta, porque segundo os cálculos dele, se os dois não participassem, a chance de vitória da equipe dele era praticamente ali de 100%. Então essa luta ela foi realizada de 3 contra 3. Foram então os 3 lutadores que eu falei anteriormente da equipe do Dr. Ichigaki versus Yusuke, Kuwabara e a Mascarada, que depois nós descobrimos se tratar da Mestra Genkai. E a vitória de fato foi da equipe Urameshi. E na rodada seguinte a equipe Urameshi enfrentou um time dificílimo, que foi o time Mashotsukai. Então os membros dessa equipe eles eram conhecidos como os Ninjas das Trevas. E essa equipe ela era formada pelos membros Jin, o Toya, o Gama, o Bakuken e o Rishou. E mesmo enfrentando esses adversários poderosos, a equipe, o time Urameshi, ele consegue se sagrar vencedor. Realmente ali foi na última luta, foi no sufoco, mas eles conseguiram ganhar. Então os resultados da luta: a luta entre Gama e Kurama, o Kurama se consagra vencedor. Depois o Kurama enfrenta o Toya, ele ganha também do Toya. Na sequência o Kurama enfrenta o Bakuken e aí ele já estava ali sem energia nenhuma, então o Bakuken ganha essa luta. Em seguida, o Yusuke enfrenta o Bakuken e ele dá literalmente uma surra no Bakuken, ganha. O embate entre o Yusuke e o Jin, ele termina empatado. Na verdade, nós que assistimos sabemos que o Yusuke ganhou, mas devido ali, digamos, os bastidores do torneio, né, eles fizeram com que essa luta terminasse como um empate. E a última luta, e que decidiu a vitória da equipe Urameshi, foi a luta do Rishou contra o Kuwabara, e o Kuwabara consegue ganhar. E na sequência do torneio, já na fase semifinal, o time Urameshi enfrenta uma equipe muito forte também, que era o time Uraltog. E uma observação em relação a esse time, galera, é que todos os membros dele, tanto os nomes e os poderes, eles foram baseados em lendas ali do folclore japonês.
E os membros que compunham essa equipe eram o Makin-Taro, o Kuromomotaro, o Ura-Urashima, o Shishio Akamaru e o Suzuki. E se nós fizéssemos, assim como o outro, um placar agregado dos resultados das lutas dessas equipes, ficaria um placar de 4-2 para a equipe Urameshi. Então a luta entre o Makin-Taro e o Riei saiu como vitorioso o Riei. Na sequência o Riei enfrenta ali o Kuromomotaro e ele ganha também. E em seguida nós temos a luta do Kurama contra o Ura-Urashima. E essa é a primeira vez que nós vemos o Kurama na sua forma Yoko. Depois disso, a luta entre o Shishio Akamaru e o Kuwabara, se consagrando o vencedor ali, o Shishio Akamaru. E o Shishio Akamaru, após ganhar do Kuwabara, ele enfrenta a Genkai e ele acaba perdendo para ela. Então a Genkai se consagra vencedora. Na sequência, Suzuki enfrenta o Kuwabara e Suzuki sai vencedor. O Kuwabara perde novamente, ele não deu sorte realmente nessas lutas contra esse time. E a luta final ali entre Suzuki e Genkai sai como vencedora a Mestra Genkai. E finalmente chegando na grande final, acho que nós conseguimos acompanhar o embate que nós tanto queríamos, que era a luta entre o time Toguro versus o time Urameshi. O time Toguro até então era o atual campeão e um time extremamente forte, tendo ali 4 membros que reconhecidamente eram muito poderosos, que eram os 2 irmãos Toguros, né, o irmão mais novo e o irmão mais velho, o Karazu e o Bui. E o resultado final dessas lutas, galera, ficou um placar de 4-1 para o time Urameshi. Só fazendo um adendo aqui para vocês, que a última luta ali entre o Toguro e o Yusuke, ela valia 2 pontos. Então os 2 times aceitaram, como ambos os times não tinham ali um quinto lutador, então essa última luta ela valia mais do que as outras. E o resultado das lutas, galera, ficou o seguinte. Primeiro o embate entre o Karazu e o Kurama saiu como vencedor o Karazu. Mesmo o Kurama tendo derrotado ele, no momento que ele consegue derrotar o Karazu, ele está ali ajoelhado ao final da contagem. Então isso caracterizou como uma vitória para o Karazu. E na sequência das lutas, galera, nós vimos o embate entre o Riei e o Bui, sendo o vencedor dessa luta o Riei. Então nós vimos que o poder dele realmente estava ali um patamar um pouco mais elevado em relação ao Bui. Então ele ganha a luta. Na sequência tem uma luta muito dramática, que é a luta entre o Kuwabara e o Toguro, o irmão mais velho. Então é uma luta onde envolve toda a questão do drama. Nós vemos o medo realmente do Kuwabara de enfrentar aquele adversário que era um adversário muito perigoso, que era um adversário muito forte. E a questão do drama, ela fica realmente muito nítido nessa luta, porque é nesse momento que o Kuwabara descobre a morte da Genkai. Então tem todo esse clima diferenciado para a luta, e mesmo assim, mesmo com todas essas adversidades, o Kuwabara se consagra vencedor. E finalmente nós conseguimos ver a tão aguardada luta entre o Yusuke e o Toguro. E nós presenciamos sim toda a extensão do poder ali do Toguro. Então nós vimos o 100%, nós vimos o quão assombroso era esse poder. Porém o Yusuke, ele consegue ali superar esse poder. Então o último Leigan que ele dispara, de fato, ultrapassa esse 100% do poder do Toguro. E com isso ele se consagra vencedor. A vitória é do lutador Urameshi! Galera, e esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se vocês lembravam de toda essa trajetória que o time Urameshi teve que passar para ser campeão do torneio. Eu vou gostar bastante de saber a opinião de vocês. E galera, muito obrigado a quem acompanhou até aqui e até a próxima. Fui!